Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Vamos hoje para a última semana do terceiro volume do Plano de Estudo do Doutorado de Minas Gerais. Hoje a gente vai falar sobre o modelo atômico de Bohr, que foi muito importante para o desenvolvimento científico e para o conhecimento atômico que a gente tem hoje. Mas antes de falar sobre Niels Bohr, vou falar sobre Max Planck. Max Planck, ele foi um físico alemão que foi muito reconhecido por seus estudos sobre a física quântica. Ele propôs em 1900 que a energia ela não seria emitida de forma contínua, mas sim de forma discreta. O que é essa forma discreta? Ela seria emitida em pequenos pacotes de energia. Esses pacotes eles foram chamados de quantum, cada pacote desse. E o conjunto desses pacotes de quantums seria a quanta. Uma coisa que é interessante falar é que, apesar dos estudos deles datarem ali por volta de 1900, ele foi ficando mais importante no desenvolvimento científico a partir dos estudos de Einstein, muitos anos depois, 20, 30 anos depois, se não me engano. E por quê? Primeiro, que Max Planck ele era um físico, né? E ele tinha muita facilidade com cálculos matemáticos. Então, o conteúdo dele era muito baseado fortemente na matemática. Tanto é que a física quântica em si, ela é uma área de física teórica, né? Então, você não tem o que observar. Você faz de forma teórica. Então, por ser um físico teórico, ele fazia bastante isso com os cálculos matemáticos. E além disso, ele era alemão. Os estudos dele foram publicados em alemão. Se hoje em dia já é difícil conhecer no resto do mundo alguém que fala alemão, imagina por volta de 1900. Mas Einstein era alemão, então ele conseguiu compreender os estudos de Planck e depois propôs o efeito fotoelétrico e outras coisas que a gente ainda não vai falar, mas a partir das ideias de Max Planck que foram muito importantes. Mas, voltando aqui, o que é a mecânica quântica? A mecânica quântica é uma área de estudo, né, que se baseia, que estuda tudo aquilo que tem massa ínfima, que é uma massa muito, muito pequena. Se eu for falar sobre um copo que cai no espaço, eu não preciso utilizar a mecânica quântica, eu posso utilizar a mecânica clássica, por conta da massa dele ser observável em gramas, por exemplo. Mas se eu for agora estudar os elétrons se movimentando, os átomos se movimentando, aí é necessário utilizar a mecânica quântica. E o início de tudo foi com Max Planck falando sobre a energia, porque a energia ela não seria transmitida de forma contínua, mas sim em pacotes, de forma quantum, que formavam os quântons, né, que era o nome desses pacotes. E esses pacotes nomearam também o estudo da mecânica quântica. Agora vamos começar as ideias de Niels Bohr. Bohr ele foi um físico dinamarquês e ele tinha conhecimento tanto dos estudos de Rutherford quanto dos estudos de Planck. E aí ele propôs um novo modelo de átomo que compreendia agora a interação da matéria com a energia. Lembra que uma das limitações de Rutherford era justamente o porquê e como o elétron circundava o núcleo que tinha carga oposta e não se chocava nele? Niels Bohr, agora, em um dos postulados dele, ele fala sobre isso. E aí, com as ideias de Planck, ele conseguiu, né, apresentar um modelo atômico que mostrava como que é a interação entre a matéria e a energia. Então vamos lá para os postulados de Bohr. O primeiro deles é que os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas. A gente vai ver os nomes delas daqui a pouco. De órbitas bem definidas, que são denominadas órbitas estacionárias. Foi assim que ele nomeou naquela época. E movendo-se em uma órbita estacionária, aquele elétron ele não vai nem emitir e nem absorver energia, se ele mantiver naquele nível de energia ali, que é a órbita estacionária. Então, mantendo-se na mesma órbita, ele não estaria nem emitindo e nem absorvendo energia. Para
como ele não vai estar emitindo energia, ele não vai perder energia. Não perdendo energia, ele não se chocaria com o núcleo. Então, esse postulado de Bohr já consegue auxiliar, né, nesse desenvolvimento de conhecimento a partir do postulado de Rutherford. E o terceiro postulado dele é que ao saltar de uma órbita estacionária para outra, o elétron emite ou absorve uma quantidade definida de energia, que era chamado de quantum. E em latim o plural de quantum é quanta, que eu já tinha apresentado antes. Mas como assim, né? Então, primeiro eu fiz a representação aqui do modelo atômico de Bohr para o hidrogênio. Então a gente tem o núcleo, esse núcleo está numa escala completamente errada, ele está muito grande, mas temos o núcleo em azul e um elétron ali em laranja na primeira camada estacionária, no primeiro nível de energia. O que vai acontecer quando uma energia, um quantum de energia, atingir esse elétron? Quando a energia atingir esse elétron, ele vai absorver essa energia na forma de quantum, ele não vai absorver de forma contínua, ele vai absorver partes, né, na forma de quantum, e saltar para um nível mais externo de energia, ou a próxima órbita estacionária, tá bom? Quando ele absorver, então, energia, ele vai para a próxima órbita estacionária, ou, enfim, para as próximas, né, níveis de energias maiores. Faz sentido, uma vez que, se ele está absorvendo, ele vai para um nível de energia maior. E para que ele retorne desse nível de energia, dessa camada mais externa, para uma camada mais interna, a gente vai ter então a liberação de energia, também na forma de quantum. Mas ainda assim, o modelo de Bohr também tinha limitações. E hoje em dia a gente utiliza, né, outros modelos para conhecer melhor a interação do átomo com a matéria, com a energia, perdão. Então vamos lá para as limitações do modelo de Bohr. Ele não explica a interação para átomos com mais de um elétron. Ele utilizou, como eu fiz nesse exemplo, o modelo atômico do hidrogênio, e ele não conseguiu explicar a interação para átomos com mais do que um elétron, do que para outros átomos, então, né, outros tipos de átomos. Ele não consegue explicar também a estrutura fina das linhas espectrais, a gente já vai falar sobre elas. E não consegue explicar as ligações covalentes. As ligações covalentes são aquelas onde dois átomos compartilham de um mesmo elétron. A gente ainda não conheceu os tipos de ligações químicas, mas a gente ainda vai falar sobre elas também. Então vamos lá, para o espectro contínuo. O melhor exemplo de espectro contínuo que a gente tem é a capa do álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, que ele representa então ali um prisma e uma luz branca. Um conhecimento que a gente já possui, né, hoje em dia é que a luz branca ela está dividida em 7 cores, nas cores do arco-íris. Então, quando a gente passa a luz branca por um prisma, essa luz branca ela vai se dividir num espectro contínuo de cores. Por que a gente chama de espectro contínuo? Porque a gente mal percebe, nessa imagem não está tão bem apresentado o espectro contínuo, mas porque no espectro contínuo a gente não percebe muito bem onde que termina uma cor e começa a outra. Então ele é um espectro contínuo de cores, que vai do vermelho até o violeta, que é a parte visível da luz branca, da luz que a gente conhece. Então agora a gente vai falar dos espectros descontínuos. Por exemplo, para o átomo de hidrogênio, para o átomo do elemento hidrogênio, a gente só tem um elétron. Dependendo da quantidade de energia que esse elétron absorver, ele pode ir para as camadas 2, 3 ou 4, beleza? Como vocês podem ver aí. Ao voltar da camada 2 para a camada 1, ele vai emitir um nível de energia. E esse nível de energia vai estar ali na cor vermelha, talvez, né? Da camada 3 para a camada 1, para retornar para a camada 1, ele vai emitir uma outra energia. E a gente vai conseguir perceber isso no espectro descontínuo com uma coloração azul.
Também uma outra coloração azul, né, se ele passa da quarta camada para a primeira camada. Só que um outro tom de azul, porque esse espectro é descontínuo. Então vamos lá, os espectros descontínuos. Vamos explicar o que são eles. Ao se passar uma luz visível por um tubo com determinado gás, então agora a gente não está passando a luz visível diretamente pelo prisma, a gente está passando por um determinado gás, diretamente no prisma, no caso. Então a gente vai obter um espectro descontínuo, característico daquele gás. E se a gente tiver um outro elemento ou um outro gás nesse mesmo tubo e passar novamente a luz visível, a gente vai obter um novo espectro descontínuo, diferente daquele primeiro que a gente já possuía. Então isso é como se fosse uma forma de identificação de elementos presentes nos gases e nas atmosferas. Então, é uma das formas, por exemplo, de se conhecer a atmosfera de planetas distantes. Uma vez que é possível, com as luzes de outras estrelas, de outros objetos astronômicos, a gente conseguir observar, então, os espectros dessas atmosferas. Se são espectros descontínuos, a gente consegue fazer uma identificação. É como se fosse realmente uma outra forma de identificação. Lembra que no modelo atômico de Rutherford eu falei que a identidade do elétron é o número de prótons que ele possui, o número atômico? Essa também vai ser uma identidade do elétron, só que é um espectro descontínuo que ele apresenta, ao se passar uma luz visível por ele. E então, uma coisa que é interessante pensar é que quando Bohr estudou ali o modelo para o elemento de hidrogênio, a gente teve um espectro contínuo com 3 linhas, sendo que a gente só tinha um elétron. Então, a gente consegue imaginar que elementos com mais elétrons, eles vão ter espectros descontínuos com maiores variedades de cores e de linhas, dentro daquelas 7 cores que a gente já conhece. Então, a gente tem, lá no PET mesmo, eles apresentam alguns espectros, a imagem ficou muito ruim, mas vocês podem encontrar isso na internet, em outras fontes também, como livros didáticos. Ele apresenta alguns espectros descontínuos dos modelos de elementos químicos que a gente conhece. Então, ali no sódio, a gente só tem um espectro de uma linha, sendo ali mais ou menos no amarelo, laranja talvez. E se a gente vai observando outros elementos que têm maior número de elétrons, a gente tem espectros com maior variedade de linhas. E muitas vezes as linhas estão tão próximas que parecem estar contínuas, como ali no elemento cálcio, por exemplo. Ele apresenta uma banda ali, né, no vermelho, por exemplo, no rosa, talvez laranja. Então ele apresenta essa banda, mas ainda assim essa banda ela é constituída por diversas linhas. Ela não é contínua. Ela não, onde termina uma banda, uma linha não começa a outra, tá? E aí Bohr ele nomeou essas camadas, colocando também os níveis de energia. Então a camada mais próxima do núcleo, onde o elétron pode estar, ele chamou de camada K, e esse é o nível 1. Os níveis vão de 1 a 7, então quanto mais externo, maior o número desse nível de energia. E os nomes, a nomenclatura, né? O primeiro nível é chamado de K, e a partir disso os níveis vão sendo nomeados de acordo com a ordem alfabética mesmo. Então K, o segundo nível é o L, o terceiro é o M, o quarto é o N, o quinto é o O, e assim até chegar no Q, que é o nível 7 de energia. Beleza? Para finalizar, vamos agora para a frase do Niels Bohr. Na época dos estudos dele lá, ele falou assim, que qualquer um que não se choque com a mecânica quântica é porque não a entendeu. A mecânica quântica foi realmente um grande achado e uma grande diferença para o desenvolvimento científico daquela época. Por mais que muitas pessoas não tivessem acesso a esse conhecimento científico, a mecânica quântica chocava todos aqueles que conseguiam entrar em contato. Então, se você gostou, deixe seu like, comente. Vamos entrar em contato para eu poder te ajudar nas suas dúvidas. Até a próxima aula e tchau!